infelizmente. Mas fica tranquilo, eu tenho excelentes perguntas para você. Boa, bora. Então, beleza. Eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao Fitas Podcast. Meu nome é Lourenço Brasato, estamos aqui com o Luciano Milici. Luciano, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que tu faz. Bom, eu sou Luciano Milici, sou publicitário, escritor, roteirista, palestrante e executivo de marketing de empresas de varejo. Eu também sou o cara que está espalhando a palavra Sete Além pelo mundo. Esse, resumidamente, sou eu. Também sou pai. Que mais? Sou casado, morador de São Caetano do Sul. E é isso aí, tamo junto. Cara, e aliás, você se denomina criador, né, de Sete Além. Eu queria saber, como assim criador de Sete Além? Como assim? Como que funciona? Por que criador? E aliás, também você é detentor dos direitos, né? Como que funciona? Você pegou os direitos ou sei lá, você que criou, não sei como que eu vou dizer isso, mas como é que funcionou? Como é que funcionou? Cara, pelo seguinte, Sete Além não existiria se eu não existisse. Ah, nossa, o cara se acha. Não, não me acho, não. É o seguinte, eu fui a primeira pessoa que ouvi a palavra em 1994. De 94 até a época do Orkut, eu usei essa palavra para tudo da minha vida. Eu tive uma banda, eu usei para animais de estimação. Em todo lugar que eu frequentava, rodas de amigos, faculdade, trabalho, ninguém nunca tinha ouvido essa palavra. E eu, como bom escritor, eu escrevia histórias de ficção, terror, personagens, super-herói com esse nome. Usava a minha criatividade para essa palavra Sete Além. E até então, ninguém nunca falava dessa palavra. Se em vez de Sete Além eu falasse Sbrebels, a dimensão paralela hoje se chamaria Sbrebels e não Sete Além, porque ninguém nunca falava dessa palavra, nunca ninguém se manifestava a respeito disso, jamais. Até que, no Orkut, quando eu criei a comunidade, começaram a chegar pessoas entrando na comunidade, se identificando e contando seus relatos. Alguns tinham ouvido a palavra Sete Além, outros se interessaram apenas pelo termo e pelo tema universo paralelo e começaram a contar seus relatos que não citam o nome Sete Além. Isso na época do Orkut. Depois eu matei a comunidade, eu era dono da comunidade, a única comunidade de Sete Além. Muita gente me lembra de mim dessa época, sabe que só eu usava esse termo, só eu lá castigado, tentando fazer as pessoas conhecerem, mas ninguém ligando. Aí eu matei a comunidade, porque eu estava de saco cheio, eu queria publicar livros que não tem nada a ver com isso, livros de literatura mais densa, tipo A Página Perdida de Camões. Depois eu lancei Diário de um Exorcista, lancei também outros livros. E aí eu só fui voltar a falar de Sete Além quando eu pus aquele comentáriozinho no BuzzFeed. Porque Sete Além era uma coisa que eu comentava na minha família, comentava com a minha esposa, meu pai quando era vivo, e eu falava assim, cara, um dia a gente tem que fazer isso aí bombar. Seja com mais relatos que as pessoas têm para contar, ou seja na ficção. Eu, como escritor, se ninguém mais falar disso, a gente tem que fazer as pessoas falarem, que é um assunto muito legal. O brasileiro tem que ter orgulho das coisas. E aí o que eu fiz? Na época do BuzzFeed, quando teve ali uma matéria chamada 9 casos de realidade paralela que você vai adorar, sei lá o quê, tinha 9 casos, nenhum citava Sete Além, porque nunca ninguém falou do Sete Além antes de eu falar. Nunca. Aí eu peguei e comentei o meu relato do ônibus, aquele relato de 94 que todo mundo conhece, que foi o primeiro. Eu contei o meu relato do ônibus lá, em 2015, cara. Nisso, todo mundo começou a me adicionar no Facebook e criaram um grupo, que é o grupo que atualmente está lá no Face, que é o maior grupo de todos, que é o que tem 110 mil pessoas, é o grupo oficial, e as pessoas lá começaram em 2015 mesmo a mandar relatos, depois pararam. Quando tinha 5 mil pessoas no grupo, já pararam. E aí me veio a dúvida de novo, mato a comunidade? Não. Dessa vez, a parada vai bombar. Comecei a instigar a galera, por fotos, fazer o assunto sobreviver, ir atrás de outros relatos, cavuquei os relatos do Orkut, trouxe à tona e acendeu um pouquinho a comunidade. Mas foi suficiente? Não foi.
Aí o que eu fiz? Peguei os relatos mais legais e mandei para os canais que eu tinha um contato por conta de coisas da vida. Eu sempre fui profissional de marketing de empresas grandes. Então o que eu fiz? Mandei para o Assombrado, mandei para o Você Sabia. O Assombrado, para falar a verdade, minha estratégia foram 3. Eu mandei para uma amiga minha que hoje até a gente não se fala tanto por causa da correria, mas ela tinha um site que está no ar até hoje, que se chama Cripastas BR. Eu mandei os relatos de Sete Além para ela, alguns. Depois eu mandei o meu relato do ônibus e mais uns relatos inéditos para o Assombrados. Depois eu mandei alguns relatos meus e o meu relato do ônibus e alguns relatos inéditos para o Você Sabia. A princípio, nenhum deles postou nada. Eu falei, tudo bem, eu plantei a semente ali. De repente, a força da comunidade começou a pressionar o pessoal do Assombrados. Eu falo com eles até hoje. Inclusive, a gente tem projeto que a gente está vendo junto e tal. Pressionaram tanto que o Assombrado fez um vídeo comigo. Eles fizeram um vídeo mostrando a minha cara, eu dando entrevista, minha filha junto e tal. E o Você Sabia fez um vídeo sobre mim, mas não me entrevistou. Só colocou lá a minha cara, Luciano, o relato do ônibus. E aí eles ficaram me mandando e-mail constante. Eu tenho os e-mails até hoje do Você Sabia, falando assim, cara, manda mais relato. Aí eu pegava, escolhia e mandava. Por quê? Eu falei assim, agora o assunto vai bombar, porque o Você Sabia tem não sei quantos milhões. O Assombrado, na época, tinha 2. Então, tinha 1, estava virando 2 na época, 2015. E aí o assunto foi fervendo. Se você olhar no Google Trends, nunca ninguém no universo pesquisou a palavra Sete Além antes de 2015. Ninguém pesquisou. Agora tem gente que tem a memória falsa e fala assim para mim, imagina, em 2010 eu já falava. Não falava, mentira. Põe a pessoa aqui na minha frente que eu provo para ela que é mentira. Ninguém falava de Sete Além. Aí pensa você, desculpa, deixa eu te perguntar, qual é a sua profissão fora fazer os vídeos? Cara, eu sou editor. Editor de vídeo ou editor de livros? Editor de vídeo. E eu também escrevo, só que eu nunca lancei um livro. Né? Eu tô escrevendo. Então tá, você é escritor, você também é escritor, assim como eu. Uhum. Pensa você, escritor, você tem várias ideias boas, as pessoas valorizam a sua ideia, gostam tal das suas ideias em geral. Conto de lobisomem, de bruxa, conto blá blá blá. E um dia aparece um negócio que ninguém fala disso, você luta por aquilo e ninguém fala, e aí de repente alguém te ameaça, fala assim, velho, você é a pessoa que mais tem assunto de Sete Além no mundo. Ninguém tem tantos relatos, eu tenho mais de 8.000 relatos. Ninguém tem, inclusive você cria alguns, que tem relato que eu invento e falo, este relato é ficcional, eu invento. Você inventou, mas, pô, que pena que você não registrou, cara, porque agora a gente vai fazer um filme sobre isso. E não vai nem citar você. Inclusive, a gente vai filmar a sua história do ônibus. Só que, em vez de Luciano Milícia, a gente vai usar Jonathan, blá, 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 e vai vender os direitos para os Estados Unidos. Isso que eu estou te falando não é ficção, é verdade. Eu estava na sala de uma produtora, que é amiga minha, pessoa mais top de produção do Brasil. Eu não posso falar o nome dela aqui, mas é uma pessoa querida demais. E ela pegou e falou assim, ela estava com esse outro cara, e esse cara falou isso na nossa frente. Aí eu falei assim, o que eu faço? Aí ela falou, registra. E aí um amigo meu que é publisher, que lançou alguns livros comigo, ele falou assim, que é o Eduardo, esse eu posso falar, Eduardo Vilela, ele falou assim, Luciano, registra urgente. Mesmo que você não vá fazer nada, você tem que registrar, porque senão, cara, todo esse seu trabalho que você tem desde 94, as pessoas vão atropelar. Só que assim, eu registrei, as pessoas falam criador, por quê? Cara, eu pego todos os relatos, eu consigo ler os relatos e dizer quais as maneiras de ir para Sete Além, as criaturas. Então, eu sou criador do canal Sete Além, eu sou consolidador do assunto Sete Além. Se as pessoas você mas pô, o cara é criador, mas como ele vai criar um universo? Na pior das hipóteses, eu poderia falar assim, o Stan Lee não foi um dos criadores do universo Marvel? Aí a pessoa fala, não, mas o universo Marvel é ficcional. Eu falo, então prova que Sete Além é real. Porque eu não tenho prova. Eu tenho 8.000 relatos e não tenho prova nenhuma disso. Porque, cara,
Imaginou eu e você, a gente ter prova que tem universo paralelo? A NASA entrava aqui, NASA não, a FBI, estourava a janela aí atrás de você, já vinha aqui, invadia, já levava a gente embora. Ninguém tem prova, Com é tudo certeza, conjectura. mano. Então, o que Seria eu quero para incrível. Sete Além, ó, vou te contar uma coisa que eu não contei nunca para ninguém, é exclusiva. Primeiro, esse cara eu já tinha contado, esse cara que falou, vou registrar, vou contar a tua história do ônibus e vender, e você não vai nem ficar, não vai nem ser acreditado. O segundo, que essa que eu não contei para ninguém, foi um cara que se aproximou de mim. O cara hoje em dia tem um podcast top sobre esoterismo. Esse cara na época não tinha esse podcast. Ele falou assim para mim: meu, você sabe que o Sete Além tem um potencial para a gente explorar como religião, né? Eu falei, como assim? Não, porque, meu, pensa, você de repente pode trabalhar de um jeito, não que você é um escritor ou um roteirista, mas meio que um profeta. Eu falei, nem ferrando. Eu tenho, tipo, família, eu não posso pegar e mentir, meus filhos vão falar, você tá louco, você tá inventando um negócio falando que você... Então, apareceu uma oferta assim. Aí eu falei pro cara, meu, inclusive esse podcast é um cara que até hoje ele me chama para gravar, eu nunca fui. Eu invento, enrolo, e tudo bem de eu falar aqui, o cara vai saber que é ele que eu tô falando, não tem problema. Ele ficou pistola, ele falou assim, meu, mas é uma oportunidade, porque assim, você pode criar, não uma religião, não é isso que ele queria dizer, tipo assim, algo esotérico que desse para ganhar dinheiro. Por exemplo, vamos lançar uns e-books, aperfeiçoe sua mente entrando na sintonia de Sete Além. Né? Cara, aí eu ia estar ganhando dinheiro, aí eu ia estar explorando, mas eu falei pro cara, não vou fazer isso, não vou. Aí ele falou, você não vai, mas alguém logo vai. Aí eu falei, então é melhor registrar mesmo. Porque se eu registrei e não aconteceu nada até agora de ruim. Nem eu ganhei dinheiro, não ganhei dinheiro. Eu tenho um canal monetizado, mas eu tenho 50 mil, nem isso. Tem 49.800 inscritos, quer dizer, não é membros, inscritos. Não deu ainda 50. Produto que eu vendo, que eu vendia, nem vendo mais, era a boneca Alminha, que é essa aqui, que é em homenagem à Alma. A Alma é uma personagem que tem nos relatos, e aí minha esposa fez essa boneca e a gente vendeu umas 10 bonecas dessa, que nem deu nada de grana, acabou. Agora assim, pô, hoje mesmo eu bloqueei um cara no WhatsApp, porque eu sou super aberto ali para quem quiser conversar comigo no WhatsApp. O cara ele me adicionou e já começou xingando. Você tá ficando rico explorando uma coisa que é uma força da natureza, que é um universo paralelo. Eu falei, velho, queria que fosse verdade eu ficar rico, viu? O resto eu nem ligo se fosse verdade, mas a parte do rico, porque, velho, não tem essa. Ninguém tá ganhando dinheiro com Sete Além. Na verdade, as poucas pessoas que ganham dinheiro com Sete Além não são as que fazem vídeo e tem canal grande. Então, o Assombrado, que é amigo meu, posso falar, o cara grava um vídeo, tem 1 milhão de views. Tá monetizado o vídeo dele, ele ganha dinheiro. Só que eles também falam de muitas outras coisas, então eles merecem ganhar lá o dinheiro deles. A Lorelai Fox, que grava relatos de Sete Além que os outros mandam, só que aí tem um problema, muitos relatos ela pega no meu canal, ela não, alguém da equipe dela, não sei, puxa lá do meu canal e ela conta, ela não sabe que é relato do meu canal, e aí a pessoa que mandou o relato para mim fica puta, fala assim, mas espera aí, eu mandei para você, cara, não era para mais nenhum canal ler, se fosse para outro canal ler, eu mandaria. Então, assim, tem canais grandes que, o Você Sabia, espremeu o assunto Sete Além até acabar. Eles usaram tudo, meu. Fizeram inventaram o personagem, inventaram o bicho que tem lá, rei de Sete Além, coisa que nunca apareceu em relato, eles inventaram. Para ganhar views. Beleza, ganharam. Recentemente, aquele. Né, eu confundo o nome do canal, eu vou falar o nome errado, vai ser ruim, mas tem um canal aí de curiosidades tal, que também fez uma dramatização sobre Sete Além. Também tem 3 milhões de inscritos, o cara ganha dinheiro. Eu tenho 50 mil. E esse cara, nem meus vídeos pega 5 mil views cada vídeo. Então, assim, ganhando dinheiro com Sete Além, não tô mesmo. Mas eu tô protegendo o nome, tô protegendo. Luciano, mas você fala que você vai se divertir, que você quer fazer coisas que o brasileiro tem orgulho. Quero. Se você tá com ideia de fazer um filme sobre Sete Além, me procura, a gente faz. Inclusive tem 2 filmes em produção, mas eu tô junto. Vamos fazer uma série para streaming? Sim, vamos. Tá rolando já negociações. Mas é para o brasileiro dar risada, se divertir, falar, meu, negócio que é meu. Agora, ficar rico com esse assunto. Quem fica rico com qualquer assunto assim, cara? Não tem como.
Mano, isso é triste. E, aliás, mano, você falou, né, da galera que inventou o Rei de Sete Além. Aliás, eu vi a thumb do vídeo dos 7 minutos e pensei, uai, tá virando um RPG isso daí. Isso daí tá virando RPG. E daí eu queria saber, o que você acha da maioria dos assuntos que a galera fala de Sete Além? Por conta que, assim, quando explodiu essa coisa de Sete Além, pô, eu ficava o dia inteiro pesquisando sobre isso. Eu falava, nossa, mano, que incrível. Mas depois de um tempo, eu comecei a ver que o pessoal começou, tipo, fazer meio que uma história de RPG por trás disso. Rei, monstro, sabe? Quest sobre isso. Ah, o explorador de Sete Além. Cara, e daí eu ficava, tá, agora virou RPG, não tem mais. E aí, o que você acha sobre isso? O Ah, que tudo você bem. acha? Você acha que... Não, assim, ó, pessoas que inventam coisas deliberadamente, como fazem com backrooms, como fazem com... Como chama aqueles... SCP, sim, sim. backroom... O Slender. Isso é muito legal, eu acho legal a pessoa criar. É uma plataforma que você cria em cima, pô, pode criar, bora. Relato, muito relato que eu não aceito, que eu sei que é inventado, que é assim, cagado. A pessoa, eu falo, não vou contar seu relato no meu canal. A pessoa manda para esses outros canais. E já teve relato que eu neguei e a pessoa mandou para o canal contou. Porque era relato que, assim, Sete Além era igual o filme Silent Hill. Ou Sete Além era igual Stranger Things. Ah, Isso. quando eu era criança, eu e 2 amigos estávamos andando de bicicleta e ele foi levado para um mundo que é Sete Além. Lá era tudo vermelho. Cara, não vou fazer. O pessoal vai me achar um palhaço fazendo isso. Então, assim, eu posso até. Um percentual eu invento e falo: esse relato é um relato ficcional. Mas aí você vai ter certeza que você vai ler, ouvir e não vai identificar com nenhum filme ou série, porque é inventado por mim, trabalhado com ponto de virada. Tudo que um escritor sabe fazer, eu faço ali. Agora, um relato que chega para mim, eu leio, eu falo, pô, esse aqui é inventado, esse aqui é cópia, esse aqui é baseado no relato de outra pessoa. E aí, meu, eu não leio mesmo. Mas eu acho legal quando a pessoa inventa. Agora, no caso do Você Sabia, eu não gostei particularmente dessas criaturas, porque, primeiro, não foi baseado em relato. Os caras simplesmente pediram para alguém inventar, ou eles mesmos inventaram. Eu acho que pediram, e aí lançaram, porque. E aí, até hoje, todo dia eu brigo com alguém, não é que eu brigo, mas eu acabo. Alguém me chama e fala, pô, dá um fora nesse. Acho que não pode existir. Sempre aparece um monte de gente querendo ser. Então tem gente que fala, cala a boca, você não manja nada de Sete Além é cor-de-rosa. Tipo isso. Aí eu falo, tá, quantos relatos você tem que fala que é cor-de-rosa? Porque eu não tenho nenhum. E a mesma coisa é isso aí, a pessoa fala assim, essa criatura que apareceu nesse relato aí que você contou hoje, não é uma das 10 criaturas que estão no relato do Você Sabia. Então, mentira, você inventou? Eu falo, não, eles inventaram. Esse relato aqui dessa criatura, eu tenho mais 5 relatos de pessoas diferentes que falam de algo parecido. Não é científico, nada disso é científico, por ser tudo inventado. Mas o método é científico. Eu falar, tem 5 pessoas no país que mandaram relatos parecidos. Por exemplo, a Alma, que é essa que eu derivei e criei a bonequinha Alminha, é porque a gente recebeu vários relatos de pessoas falando de mulheres, Sete Além, e alguns citavam o nome Alma. E falavam, encontrei uma mulher linda lá e não sei o que, e ela era maligna e não sei o que. Aí eu falei, pô, é muito relato falando da mesma coisa. Agora, eu acho legal as pessoas inventarem, só que como eu tenho grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, sempre a gente flagra pessoas que são profetas. Ah, nossa, eu sou o único detentor de uma maneira secreta de ir para Sete Além. Aí todo mundo, qual? Só vou responder no privado. Aí a galera tudo adiciona, o cara começa a perguntar, ele, só vou responder para mulheres. Aí os caras tudo saem do grupo, ele, e só vou responder para aquelas que mandarem nudes. Aí você sabe que o cara tá de palhaçada, entendeu? A gente já mandou vários para o espaço. Já teve cara que eu falei, ou você para de usar o nome Sete Além para isso, ou eu chamo uns advogados para conversar com você. Tem um cara que a gente apelidou de Mete Além, em vez de Sete Além, de Mete Além, porque o cara era assim, ele falava que ele era o reprodutor de Sete Além. Mas um cara sério falando.
Então, assim, velho, é todo dia a gente dando de cara com essas coisas aí. Nossa, mano. Cara, isso é muito bizarro, mano. Isso é muito bizarro. Aliás, mano, assim, tem os relatos, mas tem alguma prova de que Sete Além realmente existe? Por conta que tem o relato do ônibus, né? Pô, é o relato mais famoso. Inclusive, um ótimo relato, um relato maravilhoso. E daí, mas tem alguma prova que existe de verdade ou é só relato mesmo? Por conta que é Então, difícil, né, você provar esse tipo de coisa. não, a sua pergunta é excelente, porque assim, também nunca ninguém me perguntou dessa maneira, assim. Primeiro que é interessante se analisar que o relato do ônibus, ele é o melhor relato, não sei, mas ele é um relato que ele é sincero, porque eu não fui para Sete Além. Eu entrei no ônibus e eu desci. Uhum. No meu relato do ônibus, eu não contei assim, Lorenzo, eu entrei no ônibus, cara, e o ônibus voou de um céu que pegou fogo e eu vi criaturas aladas monstruosas. Não, eu falei, cara, eu entrei no ônibus, a mulher perguntou se eu ia para Sete Além, eu desci do ônibus. Acabou. Esse foi o relato primeiro de todos do universo. O mais engraçado é a gente vindo me contar esse relato. Já aconteceu. Gente falando o meu relato do ônibus como se fosse delas. Mas, enfim, prova, você falou, se já teve prova. Para mim, prova, eu sou um cara que eu acredito que prova é algo científico. A prova ela é algo que você consegue replicar, documentar, experimentar, mensurar, tudo que os cientistas fazem. Eu não sou cientista, mas eu sei o que é uma prova científica ou algo assim. Eu sou fã da ciência. Meu Deus maior usa a ciência como ferramenta para esse mundo. Ponto. Eu sou um cara assim. Então, não existe nenhuma prova. E se alguém falar que existe, é mentiroso. Já esbarrei com gente que fala, você não sabe, mas tenho prova. Não. Agora, eu tenho dezenas de amigos sérios, pessoas sérias, que falam, eu vou te contar um relato, Luciano, nem conta para ninguém, não põe no seu canal. E o cara me conta um relato de Sete Além. Eu sei que o cara não é louco, eu sei que o cara não quer aparecer, homem, mulher, tem amigos meus que são membros do canal que, pessoa super séria, gente boa pra caramba, eu confio na pessoa, homens e mulheres que contam relatos e eu acredito. Agora, eu acreditar em você não significa que eu tô falando. Por exemplo, você entra aqui correndo, minha esposa, ela entra aqui correndo e fala, eu vi um lobisomem na rua. Eu vou acreditar nela. Vou falar, ela viu uma coisa que na cabeça dela ela entendeu como um lobisomem. Só que eu vou falar, eu quero ver, porque deve ser um cachorro muito grande, ou um lobo muito grande, ou um bicho que parece um lobisomem, ou alguém fingindo, ou então no final é um lobisomem mesmo. Mas eu tenho que ter certeza da maneira comprovada. Então, Sete Além, os relatos não servem como prova. Os relatos são meramente relatos, pessoas idôneas, bacanas. Eu recebo relato de advogado, relato de policial. Sou policial, fui policial há 30 anos aqui no meu estado. Vou te contar, sou procurador federal. E o cara conta um negócio que o nome dele está em jogo ali. Então ele conta e fala, não conta no seu canal. Eu só quero te contar. E alguns falam, não conta no seu canal. Eu insisto, fico um ano insistindo. Aí a pessoa deixa eu contar no canal e eu conto. Só que eu mudo o nome dela, para não queimar o filme dela, porque ela não quer. Mas assim, isso não é prova para mim. Isso aí é uma evidência, assim como as evidências de alienígena. Fulano viu um OVNI, não, tá, eu acredito na pessoa. Eu acredito na pessoa. Mas eu não dou certeza que existe. É diferente de você falar para mim assim, a água ferve a 100 graus quando a gente está na mesma temperatura, na mesma pressão. Na pressão ideal, ela ferve a 100 graus. Cara, você pode testar isso onde você quiser que vai acontecer. Você fala, eu acredito, e se eu experimentar longe de você, vai dar certo. É isso que isso aí me deixa um cara, faz de mim um cara chato. Porque as pessoas queriam que eu falasse assim, puta, é tudo verdade, vamos sair correndo pelado na rua, Sete Além. Eu não vou fazer isso, cara. Eu entendo. Não vou fazer mesmo. Não vou fazer. Eu sou mó entusiasta, vou fazer sempre o assunto bombar no mundo. Mas eu nunca você vai me ver querendo fazer as pessoas acreditarem por acreditar. Se algum dia algum jornal grande, já fui entrevistado por jornais, por rádio,
E os caras ficam meio frustrados. Eles pensam que eles vão falar com o cara. Rádio foram várias, jornal impresso foram 2 só. Mas às vezes os caras falam, fala aí, Sete Além, realidade paralela, não sei o que eu falo. Eu vou contar para vocês o que vocês já sabem. Eu não vou dar prova. Eu não tenho uma máquina em casa, não sou um profeta, não sou um louco Henrique Cristo que acredita, que vive. Não. O único relato que eu acredito 100% é o meu relato do ônibus. E o meu relato do ônibus, eu desci, eu não fui. Então, é isso. Mano, e eu te confesso que primeira vez que eu vi sobre você e tal, né? Antes de olhar o seu canal, antes de olhar tudo, eu pensei, mano, esse cara com certeza é um daqueles velhos um daqueles velhos malucos de teoria da conspiração, tá ligado? Fala, meu Deus, Sete Além é isso. Meu Deus, ele foi de ônibus, viu o rei e tal. Daí eu falei, ele com certeza é isso. Mas daí o seu canal é super da hora, mano. É super da hora. Aliás, Obrigado. o meu amigo Lucas Guerra, né, que ele também tem um canal que é sobre o Homem-Aranha, ele falou, mano, o canal dele é super legal. Eu curti isso por conta disso. Daí eu falei, mano, vou ver, vou chamar ele. Por conta que, pô, o cara parece super gente boa. E eu fiquei até surpreso, pois eu realmente achei que tu acreditava nessas coisas de rei de Sete Além. E aliás, mano, por que Sete Além? Por que Sete Além? Por que esse nome? Tipo. Vamos lá, você falou que achava que eu era um louco, velho louco da conspiração. Você acertou na parte do velho. Louco, mas não em relação a Sete Além. E, assim, teoria da conspiração eu gosto pra caramba por curiosidade. Então, se você falar para mim assim, Luciano, falaram que tem tal teoria, mas eu tendo a não acreditar. Eu tendo a ser muito descrente em relação a essas coisas. Eu tenho até amigo que fica meio bravo comigo em relação a isso. E muitas pessoas que não me conhecem, como foi o caso que você falou quando você ficou sabendo de mim, as pessoas têm 2 teorias. Ou que eu sou esse cara aí da teoria da conspiração, pregador de Sete Além, Henrique Cristo de Sete Além, ou a pessoa fala assim, ele é um aproveitador, que é o outro perfil que eu te falei que eu neguei ser. Que é, o cara registrou e tá lá ganhando, nadando em dinheiro. Tô nadando em dinheiro. E assim, não sou nenhum dos dois. Tanto que assim, velho, eu tenho um outro canal que eu criei, que é o Detetive Astral, que é uma playlist baseada não, ela nasceu no canal Sete Além, e agora ela ganhou um canal próprio, Detetive Astral, que é de um cara que faz viagem astral. E, não tô nem aí, assim, não se dedica só... No canal Sete Além acabam saindo vídeos que não são sobre realidade paralela. Eu lancei um sobre ocultismo, que eu recebi um relato bacana, um sobre abdução, sobre lobisomem, que é um assunto que eu nem gosto, mas esse relato eu gostei. Então, não, cara, eu não tenho realmente essa pegada desse jeito. Agora, o nome Sete Além, eu não sei por quê, mas é um nome bem bacana. Para mim, eu acho que é um nome que mexe com as pessoas, assim. É um nome meio místico, né? As pessoas acreditam, elas olham aquilo, elas parecem que já viajam pensando em alguma coisa. É até um mistério mesmo. Muita gente fala que não vê o número 7 em Sete Além. Elas leem Sete Além como se fosse uma palavra só, Sete Além, como eu uso mesmo, mas que não é Sete Além, é uma coisa só, Sete Além, como um local. E eu acho bacana, eu tenho essa sensação também. Agora, o porquê, eu não sei. E se esse lugar que eu estava dentro do ônibus e o ônibus estava indo, esse lugar não era uma dimensão paralela, eu não sei até hoje o que era. Que eu desci do ônibus. E aí depois eu comecei a receber relatos de pessoas contando que é um lugar terrível. Então, essa é a história resumida. Cara, Cara, você se arrepende de não ter ficado no ônibus? Hoje em dia, eu me arrependo. Se fosse hoje em dia, eu ficaria. Mesmo eu tendo filho, tendo esposa, tendo uma vida para... Eu ficaria, ou como adulto, eu não ia pegar... Eu era adulto na época, mas eu estava no começo da faculdade, era mais inseguro. Hoje eu ia falar, não, peraí, por que eu vou descer do ônibus? Que ônibus é esse aqui? É um fretado? É um ônibus particular? Não vou descer, não. Já ia fazer um barraco. Mas não descer, me arrependo sim, que eu queria ver o que tem, né, aquilo, se eu ficasse. Tem gente que me manda uns relatos meio doidos falando que eu não desci do ônibus, que eu fiquei.
Ontem mesmo, eu participei de uma entrevista onde o cara me indicou uma pessoa para fazer regressão, para eu fazer regressão, porque existe uma corrente de pessoas aí que tem a teoria de que eu não desci do ônibus. Eu fiquei, só que eu não me lembro do que aconteceu. E depois, que nem abdução. Abdução é assim, você está na sua casa, dormindo, aí os aliens vêm te pegar, você vê, fica apavorado, se borra, os caras te levam, faz experiência, tal, não sei o quê, põe chip em você, manda de volta e apaga. Você nem lembra. Aí dali 10 anos você vai tirar um raio-x e os caras falam, ó, tem umas incisões no seu osso aqui e tal, e você fala, não lembro. Aí você faz regressão e, pô, vê um puta negócio horrível que te aconteceu. Geralmente a abdução é assim. E Sete Além, eles falam que pode ser que aconteceu isso comigo. Eu não desci do ônibus, eu fiquei e aconteceu alguma coisa. É interessante, é uma teoria interessante. Então, só que o problema de Sete Além é o seguinte, você não desmaiou, você não ficou desacordado, não aconteceu nada, não é igual em relato de OVNI, onde os caras eles desacordam e ficam em tal lugar, sabe, onde desacordam. Não, você estava no ônibus, falaram Sete Além, você desceu. Mas você ficou acordado o tempo inteiro na viagem, não ficou? Sim, mas a gente não Então, sabe até que ponto existe aí um jeito de, sei lá, implantar uma memória falsa. É isso que os caras falam, entendeu? Eu não sei. Não estou dizendo que eu acredito nisso, não. Eu só estou dizendo que tudo é possível, né? Se você vai para esse campo de abdução e universo paralelo, é possível que os caras implantem memória em você, óbvio. Já que a gente pode chutar cara, o balde na hora de falar. sim, sim. Mas eu entendo você. Seria legal demais acreditar que isso realmente tá acontecendo, né? Ao mesmo tempo que é legal, seria assustador, tá ligado? Ao mesmo tempo que é legal, por conta que imagina só, mano. Você literalmente teria perdido um tempo onde você não faz ideia do que aconteceu. É, Então, não, exatamente. você já pensou por esse lado? Você literalmente pode ter perdido um tempo onde você não sabe o que rolou. Mas eu consigo me lembrar que cronologicamente eu não perdi nenhum minuto. Eu entrei no ônibus, eu desci, estava no mesmo dia, estava na mesma hora, só alguns minutos para frente. Então, aí obviamente entra nas conjecturas de pô, negócio temporal, espaço-tempo. Então aí eu já não saberia dizer. Assim, uma pegadinha nisso tudo que eu percebo, que até o fato de eu ser pé no chão, igual eu estou sendo aqui com você, que eu sempre sou, deixa as pessoas mais desconfiadas de que eu estou escondendo o jogo. Então, isso aí surte o efeito contrário. Ao invés de parecer que eu realmente, pô, sou de coração aberto aí, vamos fazer um negócio transparente, as pessoas acham que eu estou ocultando coisas e que um dia eu vou revelar. E eu acho isso muito engraçado. Eu tinha certeza que o Sete Além é um assunto que está crescendo, mas quando cai na grande mídia, uma vez a gente pegou trend topics no Twitter, eu nem sei porquê, mas vamos supor que a grande mídia queira falar disso por algum motivo. Sei lá, alguém no Big Brother fala essa palavra. Porra, parece que você está em Sete Além, vamos supor. Aí, o que é isso? O que é isso? Não, não, não. Eu acho que no primeiro momento as pessoas vão me procurar. Mas como elas vão ver essa minha postura mais pé no chão, elas vão tentar achar alguém mais doidão para ser o teórico da conspiração, entendeu? Cara, eu acho que de certa maneira, como você falou, né? A galera sempre acredita que você tem alguma coisa né, escondida, né? Então, de certa maneira, você querendo ou não, você meio que se tornou um profeta. Desculpa dizer isso. Sem Você querer. se tornou um profeta, sem querer. Não né? Por conta que o quê? O profeta o quê? O profeta sempre tem algo onde ele sabe sempre muito mais do que todo mundo. O profeta sempre tem algo para falar, mesmo ele quieto. A galera fala, pô, olha ele tá quieto por conta que ele tá fazendo alguma coisa, entende? Mesmo ele quieto. Então você, sem querer, se tornou um profeta. Então, parabéns. Então, Sem parabéns. querer mesmo. Você assistiu aquele filme O Grande Lebowski, Big Lebowski? Já, nossa, Dos irmãos filmaço. Coen. Então, cara, às vezes eu me sinto igual o Dude lá, o principal. Porque o cara é totalmente inerte, né? Ele tá assim, ó, de roupão. Eu só não tô de roupão porque eu tenho que trabalhar fazendo muitas outras. As pessoas vão me arrastando para as coisas. Eu deixo, porque
você ter uma ideia, eu recebo muita gente falando assim, Luciano, eu vou te contar meu relato. A pessoa conta no Facebook, conta por áudio, detesto o relato por áudio, mas a pessoa manda. Aí, às vezes, a pessoa pega e fala assim pra mim, eu falo, não sei, acha que você esteve? Não, então, mas eu preciso da sua confirmação. Eu estive em Sete Além? Aí eu falo, não sei. Não, por favor, confirme para mim, eu vou ficar muito feliz. Eu quero contar para toda uma pessoa que é o print de eu falando que ela estava em Sete Além para ela mostrar para os amigos e falar, o cara falou que eu estava. Mas, meu, você vai e me conta, Luciano, eu estava dormindo, sei lá, eu acordei, minha casa estava toda destruída, eu andei numa rua, tinha pessoas todo de olho amarelo, roupas rasgadas e um mundo apocalíptico, e alguém falou, vai embora daqui, você não pertence a esse lugar, não sei o quê. E aí eu voltei para minha cama e voltei para a terra. Aconteceu isso, esse é meu relato. A pessoa conta para mim isso. Aí eu falo, puta, que legal, vou gravar um vídeo, tá? Mas é muito curto, eu vou gravar junto com outros relatos também que eu tô recebendo, outros menores. Aí a pessoa fala, não quero que você grava não, só quero que você confirme para mim. Eu estive em Sete Além. Cara, dá vontade de falar, não sou seu GPS. Eu não sei se você esteve em Sete Além. Você esteve em algum lugar, mas tinha alguma placa dizendo Sete Além? Porque o nosso universo não tem placa escrito universo ou terra. Sete Além, as pessoas só sabem que estão porque alguém fala, você não é bem-vindo a Sete Além, ou bem-vindo a Sete Além. Então, fica essa função toda aí, né? Cara, eu tô pensando agora. Eu não sei se você já viu, mas tem o Discman. Você já ouviu falar do Discman? Já. Então, daí eu tava pensando agora, mano, imagina se Sete Além, na verdade, foi tipo isso. Tipo assim, você contou o seu relato e a partir daí todo mundo começou a achar que esteve em Sete Além. É tipo isso. Imagina se for isso, mano. Pô, Cara, não histeria coletiva, né? é Como se fosse histeria uma histeria coletiva. coletiva. Então, por conta que você foi lá, você contou sua história, né? E é como o Discman. O que aconteceu? O Discman é o quê? Todo mundo começou a falar, pô, você já viu esse homem? Daí todo mundo começou a falar que já viu esse homem, mas na verdade ninguém viu. Quando você vê a imagem do Discman, a galera já tem essa imagem conscientemente na cabeça. Entende? E daí o que acontece? O Assombrado colocou uma imagem perfeita de como seria o ônibus para Sete Além. Então a galera falou, ó, o ônibus, que a imagem do Assombrado botou, é a mesma imagem que o Você Sabia colocou, e tem ainda esse relato do ônibus. E a partir desse momento, todo mundo começou a pegar ônibus para ir para Sete Além. Cara, imagina isso, mano. Que maluco. Se eu tivesse uma linha de ônibus para mim, eu ia chamar de Sete Além Tour, porque, cara, com certeza, pode ser sim esse tipo de fenômeno, porque se você se lembrar daquele Charlie, lembra? Que as pessoas faziam, as crianças riscavam, sim, não, punha uma cruzinha de lápis ali. Sim. Cara, então, isso aí, a Globo mostrava assim, escola no Maranhão é esvaziada por fenômeno não sei o quê. É um monte de criança sentada no chão chorando, gritando. Aí o jornalista entrevistar, a menina fala, vai, começou na quarta B. Na quarta B, uma criança fez, mexeu, ela saiu correndo, aí a sala inteira saiu correndo, no final, a escola inteira saiu correndo. E isso é muito grave. Se você pesquisar na história, real mesmo, isso é real, isso não é ficção, não é teoria. Teve cidade que as pessoas morreram de tanto dar risada. Teve cidade que as pessoas morreram de dançar. Pesquisa a eu vi. epidemia da dança. Mano, eu já vi, Meu, isso é muito bizarro, o não ser faz humano sentido. é maluco, velho. Não, ser humano não. Formiga também cai nessa, vários outros bichos caem nessa. Acho que é alguma Sim, coisa do sim. cérebro, eu não sei a explicação que seria. Então, assim, eu tenho certeza, eu falo para você, pô, eu alimento o assunto Sete Além. Mas eu sempre me apresento como roteirista, escritor. Se eu fosse para aquela timeline que o cara falou, meu, seja o profeta, hoje a gente já tá com um nego maluco aí vendo coisa que não. Porque até hoje a gente tem aí lobisomem, vampiro, gente que jura que viu fantasma. Não tô dizendo que é mentira, tô dizendo só que as pessoas são propensas, né? Então você tem toda a razão. O Discman foi um excelente exemplo. O Discman todo mundo diz que viu, né?
entre outras coisas que todo mundo diz que viu. E eu acredito em aparição de santa, eu acredito. Eu acho que isso é possível. Só que, ao mesmo tempo, eu também sei que existe histeria coletiva. De você fazer as pessoas, uma multidão, ver uma coisa que não está acontecendo. Ou passar por uma experiência assim, entendeu? Mas eu não alimento esse tipo de coisa. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de acontecer alguma besteira e alguém falar, é por causa da crença em Sete Além. Teve isso já. No comecinho, teve gente falando besteira. Teve um... É ruim até falar disso, né? Mas teve uma pessoa, não posso nem citar gênero, vou só falar geral, é bem geral. Uma pessoa que perdeu uma pessoa da família e essa pessoa que morreu escreveu, deixou um bilhete falando que ia para Sete Além. Meu Deus do E céu. todos mais velhos, nenhum deles era jovenzinho. Mas aí essa pessoa é próxima, não é próxima pessoalmente, mas eu conversava com ela. E aí eu não podia nem confortar a pessoa, porque o que eu vou falar? E aí, da mesma maneira, tem gente que pode até fazer uma loucura. Tenho medo de contar relato. Cara, eu sou muito coxinha nesse sentido, velho. Eu acabei de contar um relato do ritual da chave. Cada vez que eu conto relato de ritual, acontece uma maluquice no mundo. Então, eu contei um relato de um cara que ele consagrou uma chave lá e a chave abre qualquer porta e também abre portal dimensional. Isso teoricamente, no relato. E aí eu ensino o ritual que o cara ensinou mais ou menos. Eu pulei umas partes, mudei outras. Mas sempre que eu vou contar no relato, eu falo: eu não aconselho você a fazer nenhum ritual. Eu não fiz nenhum ritual e não vou fazer. E eu não aconselho você a fazer nenhum ritual de nenhum outro canal. Porque as pessoas ficam: você já fez o ritual do elevador para Sete Além? Eu falo, cara, se eu fizer, tem câmera no elevador aqui do meu prédio, eu vou ganhar multa do síndico se eu ficar apertando 11, 3. Cara, imagina eu apertando, não fiz e também eu sei que não dá certo. Eu sei que não dá certo o ritual do elevador. Com certeza, você vai acabar te pecando mesmo. Sei lá. E vai travar o elevador e depois você vai ter que justificar para alguém. Então, assim, eu não sou pé no chão, não. Eu sou, mas eu gosto de viajar nas ideias. Se você falar para mim, cara, um amigo meu teve uma experiência transdimensional, eu vou acreditar, vou ouvir, vou dar atenção e vou ficar discutindo horas com esse cara teorias. Mas eu não gosto quando as pessoas viajam muito e já saem atropelando, porque tem gente que corre risco até, né, por isso. Uhum. Sim, sim, eu acho que a experiência mais bizarra que já rolou comigo foi um déjà vu, que não foi um déjà vu. Parece até que eu tinha previsto o que iria acontecer. Foi o seguinte, né? O que aconteceu? Eu tava lá e daí eu tinha acabado de acordar. E daí meu pai, ele trouxe para mim umas blusas, né, e tal. Ele falou assim, filho, escolhe uma dessas blusas aqui. Daí botou na minha cama. Daí eu falei, pô, onde vocês foram? Daí meu pai falou, eu saí com minha mãe. Saí com minha mãe, não, eu saí com sua mãe, por conta que a gente foi na loja. Beleza, só que daí eu acordei bem na hora que meu pai, ele chegou em casa e falou assim, filho, eu comprei 2 roupas para você. Essa roupa aqui, escolhe uma dessas duas. Daí eu perguntei assim, mas isso já não aconteceu? Daí ele assim, como que aconteceu? Eu acabei de voltar das compras com a sua mãe e tal. Daí eu fiquei assim, mas isso já não tinha acontecido antes? Ele assim, que aconteceu o quê, pô? Você tá maluco? Eu acabei de voltar. Daí eu fiquei tipo, é a mesma roupa, é a mesma roupa que tava. Daí, mano, isso foi muito bizarro, tá ligado? A mesma Então, fala, a mesma coisa. Foi. isso eu acredito. Isso eu acredito muito, porque já aconteceu comigo. E isso eu explico no canal. Porque eu acredito. Aí que tá. Eu acho que eu acabei falando de um jeito que pode dar a impressão que eu não tenho nenhuma crença em relação ao universo paralelo. Eu tenho. E a minha crença é: nós mudamos de universo a todo momento. A todo momento, a cada escolha que a gente faz, a gente muda de universo. Como aquele conto do Jorge Luiz Borges, a vereda, o jardim das veredas que se bifurcam. A cada escolha que você faz,
você se bifurca para 2 universos e por aí vai. E aí eu tenho toda uma teoria sobre isso, que nós somos carro, que estamos em pistas, e a gente fica trocando de pista a todo momento e tal. Só que eu acho que a nossa mente, a nossa consciência é uma coisa e a memória é física. A memória, isso eu não acho. Eu tenho certeza que a memória é física porque é neurológico. A memória fica gravada no neurônio, ali nas estruturas neurais, conforme todo mundo estuda sobre isso. Só que a consciência, ela não é física. A consciência, ela é algo que não se sabe. Então, a consciência, ela trafega de universos. E a memória, que é física, nem sempre trafega. Ou ela trafega quando não deveria trafegar. Então, a consciência, a memória não é para acompanhar a consciência. E vamos supor que ela acompanha, dá esses problemas aí que deu nesse seu caso. Você, na verdade, não adivinhou, nem deduziu, nem viu. Você trocou de universo, só que você ficou com a memória do Lorenzo que já tinha passado por aquilo num outro universo. E aí você lembrava claramente. E aí eu vou te contar que dos milhares de relatos que eu tenho de Sete Além e de outros assuntos, eu tenho relatos que eu não conto, não contei ainda no canal, que são sobre o efeito Mandela, que é muito baseado nisso que você falou agora. Relatos gravíssimos, assim, são tantos que daria para eu fazer um novo canal. Cara, são muitos, mas assim, por exemplo, o cara conta que ele estava voltando do trabalho e aí ele estava com a receita do oculista, ele foi, fez o óculos para ele, não contou para ninguém que ele queria chegar em casa. Aí ele fez, escolheu o melhor modelo, quando o óculos ficou pronto, uma semana depois ele pegou, chegou em casa, tcharam, para os pais dele. Os pais dele, que foi? Eu tô de óculos. Os pais, você sempre usou óculos? Aí o cara, não, nunca usei. Você sempre usou. O pai e a mãe dele jura, e eles não estão loucos, que ele sempre usou. E aí ele conta nesse relato que ele foi ver e realmente tem fotos dele de óculos desde muito novinho. E ele falou, cara, Luciano, eu juro por Deus, cara, eu não usei. Aí o cara manda até, ele deixa até o telefone da ótica para eu ligar para a menina que atendeu ele, que ele toda hora ficava falando para ela, ai, vai ser meu primeiro óculos, pedindo para ela ajudar a escolher o modelo, e ela deu uma atenção para ele. Isso é um relato, mas eu tenho vários. Relatos de pessoas que, pô, menina super vaidosa, acorda, tem uma pinta aqui perto do olho, ela fala, tá bonita, mas tá me incomodando, vou passar alguma coisa para limpar, se bem que pode ser até coisa médica, né? Então tem que olhar, tem umas pintas que é bom você olhar, tá baixinha, e tá circular, então não tem problema. Ela vai mostrar pra mãe, pra amiga, pro namorado. As pessoas falam, você sempre teve. Sim, você sempre teve, eu vou mostrar. E aí mostra a foto. Ou a pessoa chega e fala assim, nossa, eu gosto tanto de roupa vermelha que eu uso desde pequena. A primeira vez que eu usei roupa vermelha foi naquela dança da escola, que era para todo mundo ir fantasiado e eu fui com uma roupa vermelha. A mãe fala, não, não era vermelha não, filha, é verde. Ela é vermelha, ela pega o álbum e era verde. E a menina passou a vida inteira pensando que era vermelha. Tem explicações psicológicas sobre isso? Tem. Mas nesse caso é meio estranho, porque a menina fala, não, mãe, não só era vermelha, como a gente já conversou sobre isso várias vezes. Você mesma já falou, o vestidinho vermelho que você usou na dança, quando você era pequenininha. Você já falava, e aí eu fui ver, é verde. E a mãe fala, não, filho, eu falava verde. Não, mãe, a gente conversou sobre isso há pouco tempo. Não, você está confundindo. E daí para coisas muito piores. Do cara chegar e falar assim, ô Luciano, eu fui trabalhar e a minha equipe de 8 pessoas aqui que trabalham com marketing digital na equipe, das 8 só estavam 7. Um não veio mais, eu fui perguntar para a galera sobre ele e a galera não conhece ele. Falou que não tinha ninguém com esse nome trabalhando. Eu falei, isso é muito difícil. O cara fala, não, mas eu com certeza tem sim a pessoa tal. Esse aqui eu recebi recentemente. Tudo isso aí que eu estou te contando é relato inédito que eu nem gravei vídeo. O cara fala também assim, voltou para casa e falou assim para a esposa, eu subi no elevador com o vizinho nosso lá, com o João. Tava ele, a esposa dele, os 2 filhos, e ela tava com outra criança dando a mão lá, que é um menininho que eu acho que é primo dos 2.
mas parece muito com os irmãos, é impressionante. Aí a esposa fala, não, é o filho deles. Não, mas eles só têm 2 filhos. A gente até já viajou junto, eles só têm 2 filhos. A esposa, não, eles sempre tiveram 3 filhos. Como que você não lembra que eles sempre tiveram 3 filhos? É óbvio, eles moram aqui no nosso prédio, no elevador a gente sempre encontra. Então, assim, é que nem aquela história também. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Você é novinho, mas talvez você saiba a respeito disso. Nesse universo que a gente está, a queda do Muro de Berlim foi coberta na Rede Globo pelo jornalista Círio Bocaneira. Só que muita gente fala que foi o Pedro Bial. E o Pedro Bial, ele cobriu a reintegração da Alemanha Oriental com a Ocidental, mas não cobriu a queda. Só que toda vez que eu falo isso em podcast ou entrevista, chega uma enxurrada de gente falando, você tá louco, eu tenho certeza que foi o Pedro Bial, eu tenho na minha mente a imagem certinha dele do lado do muro sendo derrubado, era o Bial, meu pai e minha mãe assistiram junto comigo, e todo mundo fala isso. E aí, você fala para a pessoa, então pesquisa no Google, dá 2 minutos a pessoa te responde assim, caraca, mano, como você fez isso? Eu levo a culpa. Eu mudei lá o Pedro Bial, mandei ele apagar os registros. Isso é muito engraçado. Pra você ter uma ideia, eu gravei um TikTok, assim, eu falei, vou gravar de zoeira. Gravei um TikTok deu contando isso aí do Pedro Bial. Cara, meu TikTok tinha uma semana, tava com 340 mil views, assim. Eu fui em uma semana para 11 mil inscritos, seguidores, sei lá como é que fala no TikTok. E eu só gravei esse vídeo agora. Eu gravei outros, mas no dia eu tinha gravado só esse vídeo falando, e nenhum outro vídeo pegou views, tanto quanto esse. E só porque eu falei dessa história do Pedro Bial, porque muita gente lembra que o Pedro Bial cobriu a queda do Muro de Berlim. Pergunta para as pessoas mais velhas da sua família, qual foi o jornalista que cobriu? Faz a experiência, não chega já com a história pronta, fala lá. Quando caiu o Muro de Berlim, na Globo, quem foi que cobriu? Você lembra? Se a pessoa for mais ou menos antenada, vai falar, lembro, foi o Círio Bocaneira. Mas algumas vão falar, foi o Pedro Bial. Aí você já pega a vassoura e dá na cabeça da pessoa, porque ela é de outro universo. Você fala, sai daqui, devolve a minha mãe, sei lá. E por aí vai. Ah, mano. Cara, e aliás, essa teoria é muito boa, por conta que ela se baseia naquela teoria da cara ou coroa, né? Que é a teoria de todas as ações que você faz, ou por exemplo, a primeira ação, a segunda ação, qual você vai escolher? Daí, se você escolhe a segunda, abre o universo onde você não tá. Né? E a outra abre o universo onde você tá. Mas se você tiver escolhido um, você vai para um lado ou você vai para o outro, entende? Então, assim, tem sempre isso. Então, aí tem a teoria de que você sempre abre o universo sempre que você joga uma moeda, né? Que é a cara ou a coroa. E é Qualquer bem escolha que interessante você isso. faz. Porque, ó, isso aí você falou de 7 além, de provas tal, não existe nenhuma prova, ninguém tem. Mas essa questão de abrir um novo universo com escolhas, os cientistas, eles afirmam categoricamente isso. Não que abre outro universo, não é isso, mas eles falam, que eles provam matematicamente que é mais provável que não exista nenhuma decisão. Não existe motivo para uma condição igual, uma condição isonômica e completamente idêntica, uma moeda cair na cara ou na coroa. A moeda teria que ficar reta, ela não teria por que cair de um lado ou de outro em condições isonômicas. Existem micropartículas, o peso da moeda, a gravidade, mas é que nem se você programasse um jogo e cada vez que seu personagem jogasse a moeda, ela cairia em pé, porque não existe razão para ela pender. Não existe razão. E se ela pendeu, é porque existe algum lugar que ela pendeu para o outro lado. Tem que existir matematicamente essa compensação. Então é muito bizarro, porque os caras provam matematicamente. Outra prova matemática que eu vi que eu não acreditei, eu tive que ver várias vezes, eu não entendi até hoje, eu preciso rever. É um cara que provou matematicamente, um cara gringo, mas aqui no Brasil todo mundo já está falando disso. Ele provou matematicamente que é mais provável que nós estejamos numa simulação do que no mundo real.
acho que eu vi esse. Não foi o Elon Musk? Foi o Elon Musk. Ele foi lá e ele Não, falou. não, Acho que foi um foi, cara, pô. foi um matemático sério. Não, foi um matemático sério. O Elon Musk, meu, ele pode ter roubado de alguém a ideia, mas o Elon Musk, eu não sei se ele sabe fazer conta, assim. E os caras, esse cara que eu tô te falando foi um cara que provou mesmo. Ele, matemático, tal, ele mostrou que estatisticamente é mais provável que estejamos numa simulação. Uhum. Pô, mano, isso é até um pouquinho assustador, não é? Não, não é um pouquinho medonho? E, aliás, mano, Sete Além, tipo assim, todo mundo sempre fala, pô, Sete Além, Sete Além, Sete Além. Só que Sete Além é sempre interpretado como um lugar extremamente assustador. É sempre interpretado como um lugar extremamente medonho. Então, por que todo mundo quer ir lá? Por que todo mundo quer ir pra Sete Além, sendo que tem pessoas com a boca costurada? Por quê? Porque... Essa é a melhor pergunta de todas, porque assim, na verdade, realmente de cada 100 relatos, meio relato Sete Além é positivo. De cada 100, 2% de cada 100. 2% dos relatos são de Sete Além positivo. Lugar bonito, paradisíaco. Os outros 98% são de inferno, coisa ruim, assustadora, medonha. Porém, todo mundo quer ir para lá, ou diz que já foi, ou diz que já tem um pé lá, ou teve uma experiência, que sonha, que sente que pertence, que não sei o quê. Eu acho que as pessoas, elas querem ir para uma realidade, sair da nossa realidade. Eu acredito que a ficção, em geral, ela é uma... Acredito não, você sabe tão bem quanto eu. A ficção é uma fuga da realidade de alguma Com maneira. certeza. A leitura, seja a leitura, seja uma série que você assiste, é um momento lá que você descansa da nossa realidade. Depois você volta para ela. Sete Além aparece para as pessoas como uma possibilidade real de troca de universo. Real. Pô, se existe, se tem gente indo para lá, é porque existe. Então, deixa de ser importante a gente discutir o preço da gasolina, deixa de ser importante você falar, usa máscara ou não usa, tem doença, tem violência. Isso deixa de ser importante, porque o que vira importante velho, tem um portal que se atravessa, você vai para um mundo onde tem um monte de gente feia, bicho, zumbi, vamos atirar neles, papo que também está liberado, porque o outro universo, tudo é hostil, então está liberado. Então isso aí, eu vejo muita gente jovem, assim, menor de 18 anos, com essa ideia de, eu quero ir para lá, tal. Eu dou risada. E eu aconselho, inclusive, eu falo, para com isso, vive sua vida, aproveita a melhor época da sua vida para... Eu até recebi uma mensagem de algumas pessoas aí que estavam dedicando a vida a estudar Sete Além. Eu falei, velho, não. Nem nada vale a pena você dedicar a vida e depois se arrepender, porque não tem essa. Você tem que seguir seu caminho, fazer coisas boas para você. Não vai te levar a nada isso, entendeu? Então, essa sua pergunta de por que as pessoas querem ir para lá, eu não sei. Eu acho bizarro e eu acho que a explicação seria isso mesmo, porque as pessoas querem sair da nossa realidade aqui, dos problemas do mundo real. Mano, eu imagino Sete Além como um grande filme do Tim Burton, tá ligado? Não sei se tu conhece Tim Burton, mas Conheço, só que então, é o Tim como um Burton grande costuma filme. não pôr gente negra no filme, né? É Então a verdade, gente verdade, tem que ser verdade. um filme do Tim Burton, mas com um pouco mais de inclusão, vai. Sim, sim, sim. É que ele só mete esqueleto, né, mano? Só mete É, esqueleto, zumbi no filme, então a maioria lá tá tudo morto. Então... eu imagino assim, você falou do Tim Burton, acho que um filme que o cenário é do Tim Burton, as criaturas são do Guilherme Del Toro, Sim. e o roteiro é meu. Aí sim, aí vai ser bom. Isso seria bom. Mano, a gente já tá chegando aqui a 9h20, passou muito rápido. Então, Porra, mano, então a gente vai fazer o seguinte: eu vou te fazer a última pergunta que eu tenho pra te fazer, daí a gente acaba por aqui. E, cara, é a pergunta que eu faço para todo mundo. Quando você olha a sua vida, qual é a perspectiva que você tem dela?
Perspectiva futura ou perspectiva... Não, perspectiva de tudo até agora. Do futuro, não. A perspectiva desde que você se lembre de que você esteja vivo até hoje, até agora, até nesse exato segundo. Bom, Qual a perspectiva que você tem? Eu tenho a seguinte perspectiva. As pessoas falam que a vida delas é uma viagem, que a vida é uma viagem. E eu discordo disso porque eu acho que a vida não pode ser uma viagem. Porque a viagem você quer chegar logo no fim. Ninguém quer chegar logo no fim da vida. Então eu acho que a vida é mais ou menos uma música. Uma música que você está ouvindo, uma música que você gosta, uma música que às vezes é alegre, às vezes é um pouquinho triste e tal. E a minha vida eu penso nisso, como se fosse uma música. Então eu não quero que chegue logo o fim, porque eu gosto, sou grato por estar ouvindo essa música e vou aproveitar cada momento. Então tem que aproveitar um minuto da música mesmo para você dançar, curtir, fazer aquilo que você pode fazer enquanto a música está tocando. Porque quando ela acabar, não era um destino. O filme também é a mesma coisa, serve para música ou para filme. Não é o destino que é importante, e sim o durante que é importante. Alguns podem dizer, mas numa viagem também é importante, não é o destino. Mais ou menos. Tem viagem que você quer chegar logo. Uma viagem de metrô, uma viagem chata de avião, ali você quer chegar logo. Então a vida não é uma viagem, a vida é uma música. E a minha vida, eu sou muito grato a tudo que aconteceu como aprendizado, coisas boas e ruins, as pessoas que me cercam, as pessoas que eu estou conhecendo. E assim, eu fui aprendendo muita coisa com o passar do tempo, que se eu pudesse voltar, acho que todo mundo é assim, obviamente, faria muita coisa diferente. Mas muita coisa eu faria igualzinho mesmo, para exatamente cometer os mesmos erros, porque foram erros bons para eu aprender. Então é isso. Mano, então é isso, cara. Eu espero que tenha valido seu tempo, aliás. Espero que você tenha Valeu gostado. demais. Não, e pô, gostaria até, me chama de novo para a gente fazer uma nova entrevista um dia desses, com outros assuntos. Posso falar aí de Detetive Astral, de repente aí de outros assuntos ligados a esse tema. Mano, seria ótimo. Aliás, divulga tudo que você tiver que divulgar pra galera e a gente acaba por aqui. Tá ótimo. Bom, eu convido todo mundo a visitar o canal e se inscrever no canal de Sete Além, o canal oficial desse nosso universo, que é o canal Luciano Milici. Você escreve Luciano Milici e aparece lá o logo Sete Além, o canal se chama Sete Além. E também me seguir nas redes sociais, @oficial Sete Além, para tudo. Eu tô lá em todas as redes sociais, e aí a gente troca uma ideia, conversa. As pessoas que gostam de assuntos mais pé no chão, por exemplo, serial killer, eu convido todo mundo que ouviu esse podcast a comprar o meu super trunfo, meu baralho de serial killers que eu criei, que é um jogo, e quem falar que ouviu aqui ganha um desconto. E é isso aí. Muito obrigado demais. Eu que agradeço, pô. Então é isso, mano. Então a gente vai acabando por aqui. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Esse podcast vai ser postado sexta-feira às 8. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e ter uma Muito boa obrigado. noite. E me avisa quando sair e a gente divulga.